Eu queria pedir, ele disse exatamente assim, ao Elder Stanley W. Dunn, que está aqui. Rapaz, o Elder Dunn, cada olho dele era desse tamanho aqui. Olhando assim, e disse eu, e o presidente Hinckley disse, você pode ficar em pé? Ele ficou em pé, e aí ele disse assim, eu queria lhe agradecer pelo trabalho que você fez aqui em Recife. Você mudou as vidas das pessoas aqui. Ele foi o primeiro missionário que pisou aqui. Eu sou eternamente grato a você, Elder Dunn, e chamando ele de Elder ainda, por tudo que você fez. De que quando a igreja iniciou, aí ele falou todos os estados que estavam ligados a Recife, né? E ele falou, no dia 24 de janeiro de 1966, vindo de São Paulo, eu ainda não era nem nascida, o presidente da Missão Brasil, Wayne M. Beck, às 14h30, designou o irmão Milton Soares Júnior, que era presidente do ramo Recife, a ocupar o cargo de presidente do distrito de Pernambuco, o primeiro a ser criado nessa região do Brasil, envolvendo todo o Norte e Nordeste, tornando-se o maior distrito do mundo, pois sua área seriam os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. Então, não era o distrito de Pernambuco, né? Era o distrito do Norte e Nordeste. Um pouco antes, durante a construção da capela, o irmão Milton, eu tenho uma data exata, recebeu de passagem aqui por Recife, papai falava inglês fluente, o elder Joseph Fielding Smith, que era o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, na época, e foi recepcionado lá no aeroporto de Recife. Papai aqui, ele e a esposa. E logo depois, quem está aqui em cima, olha, o presidente James E. Faust, que veio, aqui já é a capela construída já. Olha a quantidade de pessoas lá. Então, começou a crescer muito e ele serviu muito tempo como presidente do ramo e presidente do distrito. Eu, hoje, preciso, amanhã, segunda-feira, eu vou viajar para Santarém. E eu digo à igreja, eu preciso de uma passagem para mim e minha esposa, e dessa vez eu vou precisar levar os 2 assistentes. E a passagem vem para mim. Na época de papai, ele tinha que usar o carro dele e o dinheiro dele para isso. Ou seja, eu fui 70 lá em Fortaleza e muitos disseram, rapaz, você é filho daquele irmão Milton, né? Meu pai disse que dentro da cama ele armava, dentro da Kombi ele armava uma cama, porque não tinha dinheiro para hotel. E pagava gasolina, são quase 1.000 quilômetros de distância de Recife. E uma vez ele passando perto de Mossoró, é um local que tem muito petróleo no chão, mas é muito quente, muito. Tem até um hotel famoso chamado Termas de Mossoró, que eles estavam tentando procurar petróleo e acharam água e fizeram piscinas com água quente, né? Pois bem, ele vinha ali com toda a liderança do distrito, vinha irmãs que eram presidente da primária do distrito, da Sociedade de Socorro, a minha mãe também, presidente da escola dominical, e tudo, a Kombi vinha com 9 pessoas lotada. E bateu o motor, meu velho, no meio do sertão. Irmão Lucas, a árvore maior que tinha para a gente ficar um pouco na sombra, tinha 2 palmos de altura. Era isso aqui assim. Não tinha sombra de nada, o sol, 40 graus. E até que papai pegou, empurraram o carro, pediram ajuda para rebocar. Papai pagou a passagem de ônibus de Mossoró para Fortaleza, pediu ao presidente do distrito que pudesse recepcionar ele lá, levaram e distribuíram na casa dos membros. E eu disse, pai, eu vou ficar contigo. Eu tinha uns
6 anos de idade, 7 Ele anos. pediu ao presidente do ramo, porque ele era o presidente do distrito. Ele pediu aos presidentes do ramo de Fortaleza. Do ramo de Fortaleza. Tu sabe por que eu estava indo nessa viagem? Porque o nome do presidente do ramo de Fortaleza era irmão Fittipaldi. Para mim, eu estava crente que era o Emerson, o piloto de Fórmula 1, mas era até um irmão meio com tendências assim japonesas. Eu tenho o nome dele aqui, irmão, parece que era Alexandre Fittipaldi, eu não tenho certeza. E eu estava doidinho para conhecer esse homem lá em Fortaleza a primeira vez. E aí a gente levou o carro, isso era no sábado de madrugada, e ele deixou numa concessionária da Volkswagen, que aí na segunda-feira, depois das reuniões todas, porque ele trabalhava e todo mundo trabalhava também, tinha seus empregos. Aí ele comprou as passagens de ônibus, todos voltaram, exceto eu, ele e mamãe. Aí ele foi lá e eu vi um velho preocupado. Quando ele chegou para ver o custo do motor, disse, olha, o problema foi muito grande porque deu uma falha na bomba de óleo e o motor entrou numa temperatura tão alta que ele se destruiu por completo. As camisas internas dos pistões não funciona nada. Se o senhor quiser consertar isso numa própria empresa de retífica de motores, vai demorar aí uns 5 a 10 dias para fazer tudo, porque é trabalho muito. Agora, eu vou lhe sugerir uma coisa. Eu podia fazer com o senhor no modo de troca. O senhor me dá esse motor velho e eu lhe dou um motor recondicionado com garantia de novo da Volkswagen. E eu coloco o motor e o senhor vai embora amanhã. Só que o senhor vai ter que ir devagar, porque naquela época tinha um negócio de ir amaciando o motor do carro. E aí ele fez isso. Eu sei que ele dividiu isso aí para ele em umas 10 parcelas para poder aguentar pagar. Ou seja, imagine um motor de um carro total você comprando hoje. E aí depois ele botou aqui até quanto foi. Ele era muito teórico com relação ao diário dele. Ele tem coisas que ninguém poderia assim descobrir valores ou situações pela forma que ele escrevia. Então, eu sou muito, muito grato por ter nascido dessa família e ter tido o privilégio. Mamãe disse que eu fui o primeiro filho que ela criou com a base do que ela aprendeu na igreja, né? E mamãe faleceu 2, 3 meses antes de eu vir para a missão. Ela teve um AVC com 93 anos. E papai tinha morrido cerca de 9 anos antes com um problema relacionado a uma gripe muito forte, que eu não entendo 100% isso, mas ele tinha uma saúde de ferro. E depois que ele tomou uma vacina de gripe, foi muito poderosa, ele não conseguia respirar direito, tal, e ele foi piorando, e depois teve uma falência múltipla de órgãos com quase 94 anos. Ainda como selador do templo de Recife e sendo fiel totalmente à igreja. Então, é um privilégio muito grande lembrar dessas histórias, que eu fiz um resumo para se conhecer os detalhes acerca da vida dele e as coisas que aconteceram comigo. Durante toda a minha vida, eu vi ele como um grande líder da igreja e também depois meu irmão. Tanto que em 1979, em março, eu peguei meus papéis da missão, preenchi todos na máquina elétrica, fiz todos os meus exames no colégio militar que eu estudava e peguei todos os exames e levei para meu pai, que na época era o presidente do ramo.
ele me entrevistou e me recomendou para o meu presidente do distrito, que agora era o presidente Irajá Bandeira Soares, meu irmão. Então, era uma panelinha grande. Mas não ajudava, não, só atrapalhava. Porque, para qualquer coisa, eu sendo filho deles, eu não poderia ser, porque era difícil isso. Inclusive, num determinado tempo, meu irmão, ouvindo um conselheiro dele, me convidou para ser conselheiro da Estaca. E aí veio o Elder G. Thomas Fynes, e quando chegou lá em Recife, ele disse, olha, não é bom ter o seu irmão como membro da presidência. E cancelaram aquilo. Eu nem sabia disso, né? Mas, meu velho, depois eu disse, pelo menos vocês avisaram lá em Salt Lake que não foi questão de pecado, porque estava tudo certo. Ele veio para fazer uma conferência, ia reorganizar a presidência da Estaca e depois terminou optando por colocar um outro irmão. Tá? Mas não tem nenhum assim tristeza de nada da minha parte, porque eu tive vários chamados e tudo, e talvez foi melhor naquela época que isso não acontecesse, para não dar uma ideia de colocar familiares juntos e dar uma ideia errada disso. Tem esse livro aqui, muito interessante, chamado Pioneer on Every Land, que tem todos esses irmãos que escreveram. Esse irmão aqui, ó... Mark Grover. Mark Grover foi que escreveu a parte do seu pai. É. Ele é um professor da BYU, não sei se ele ainda é, mas quando ele veio fazer isso... Esse aqui, ó, Mark L. Grover. E ele contou aqui, ó... No capítulo 21. É aqui? É. Aí ele conta em mais de 30 páginas a história aqui, ó. Milton and... Peraí. Às vezes esse bicho não pega. Pronto. E tem histórias bem interessantes aqui. Ele conta tudo aí, o seu Milton. Inclusive, esse livro ele foi lançado quando completou 150 anos da chegada dos pioneiros aí no Vale do Lago Salgado. Eu acho que foi em 1997. E aí aqui, foi editado e vendido lá, e nós estivemos lá na conferência e trouxemos para ele, para todos os irmãos dele, todos da família. Então, cada filho dele tem um livro desse. E um aqui, ó, dele. Olha papai, com 55 anos de idade aqui. Aqui, ó. Ele é esse aqui. Espera aí. Olha a barriga do homem aí, ó. Papai, eu tenho 59, estou morto. Quando eu vejo uma foto dessa aí, ele pegou esse mero, tinha 220 quilos e 2 é um metros. Peixe? Uau! É um peixe chamado mero. Ele fazia caça submarina, sabe? O irmão Grover, ele errou aqui. Ele disse que Milton estava pescando no Rio Amazonas. Tem até peixe desse tamanho no Rio Amazonas, mas não foi isso, não. Foi lá na praia, na frente de casa. Onde esse lugar aqui que você vê que o peixe está pendurado, do lado dele tem um ferro, que é a escada que você sobe para o salva-vidas ficar olhando as pessoas no mar. Entendeu? E a última foto aqui foi eu que tirei, ele já com alguma idade, tá? Que legal. Então, é mais ou menos isso. E agora, eu nunca imaginei que ia chegar a isso tão rápido, mas agora só eu estou contando a história, né? E esperando para me reunir com eles depois um dia, porque eles deixaram um exemplo excelente
para que seus filhos, seus netos, bisnetos pudessem seguir até hoje. E a Eu gente fico tem imaginando quando você tentado... estava contando, presidente, aquele primeiro voo de avião depois que ele foi batizado, e todo mundo dando risada dele. É o primeiro membro, né? E depois ele como selador do templo, olhando, e ele morreu um pouco antes de você ir para a missão, né? Essa missão agora. Foi minha mãe. Ele morreu em 2011. Mamãe 2011. morreu em... O quê? Ah, Vou contar para vocês uma coisa interessante. Eu era presidente de estaca e eu sugeri convidar os missionários para participar da dedicação do templo. E o Elder Norton foi O em templo de Recife, né? Templo de Recife. No dia 15 de dezembro de 2000. E então o Elder Norton não conseguiu ir, mas o Elder Dan, a esposa do Elder Dan hoje, não é membro da igreja. A esposa dele faleceu e ele casou com outra, ela não é membro e não se interessou em ser membro. Então ele veio só e me pediu muita ajuda para isso. Ele tinha vindo em 97, na época do Sesc Centenário da igreja. E aí ele veio depois em 2000 e fizemos alguns serões que tinha, sinceramente, 1.500 pessoas numa capela e a gente tentava transmitir para outras sedes também. E eu, num momento, peguei meu telefone, na época era caro pra caramba, liguei para o Elder Norton, disse, olha, você tem aí uns 10 minutos para se lembrar do português, que você vai falar agora para 2.000 pessoas aqui. E enquanto o Elder Norton falava, junto com a presidência da área, eu coloquei, então, o Elder Stanley W. Dunn, ou ele estava em Recife, e o Elder Michael M. Norton, eles estavam em São Marcos, na Califórnia, e começaram a conversar sobre como foi o tempo deles em Recife. E um falava e o outro dizia, e eles passaram aí uns 10, 15 minutos, foi até difícil a conta quando chegou para mim, porque era uma ligação normal, não tinha mídia, mas choramos todos juntos. E aí, isso foi logo depois da dedicação. E aí, na dedicação, o presidente Hinckley entrou na sala, na segunda sessão de dedicação do Templo de Recife, e aí estava o Elder Norton, o Elder Dan, o Elder Norton não veio, e estava a minha família, sentado lá na sala celestial. E aí o presidente Hinckley ficou em pé e falou um pouco sobre doutrina, sobre templos, tudo. Depois ele disse que a Igreja de Deus tem crescido muito e que eles ali têm um exemplo muito grande de todo o Brasil e os Estados Unidos estavam vendo por vídeo isso, ao vivo, né? E aí, quando ele falou isso, ele disse, eu queria que ficasse em pé. Eu fiz a primeira oração da dedicação lá, da reunião, né? Não a oração da dedicação. E aí ele disse, eu queria pedir, ele disse exatamente assim, ao Elder Stanley W. Dunn, que está aqui. Rapaz, o Elder Dunn, cada olho dele era desse tamanho aqui. Olhando assim, e disse eu, e o presidente Hinckley disse, você pode ficar em pé? Ele ficou em pé, e aí ele disse assim, eu queria lhe agradecer pelo trabalho que você fez aqui em Recife. Você mudou as vidas das pessoas aqui. Ele foi o primeiro missionário que pisou aqui. Eu sou eternamente grato a você, Elder Dan, e chamando ele de Elder ainda, por tudo que você fez. Então, agora, eu queria que o irmão Milton ficasse em pé. Ele ficou em pé. E aí ele disse,
Irmão Milton, muito obrigado por ter sido valente, por aceitar ser o primeiro membro. Ser o primeiro em qualquer coisa não é fácil. E você foi o primeiro. Muito obrigado por ter aceito isso. E as câmeras de televisão que estavam filmando na frente viraram tudo para o lado para poder filmar eles. E os dois estavam próximos, se abraçaram e chorando muito. E o presidente Hinckley depois terminou. E aí, agora dito pelo Elder Cláudio Costa, que era um membro da presidência da área aqui, disse que o presidente Hinckley disse: eu quero falar com o Elder Stanley W. Dunn. E ele voltou, depois que ia saindo, ele voltou para o templo conosco e nós fomos lá na presidência do templo e ele ficou lá dentro da presidência e o Elder Costa disse que o presidente Hinckley chorou com ele e agradeceu pelo trabalho dele, mas de forma assim muito, muito tocante. Tá? E por que eu digo isso? Eu vou só complementando, enquanto ele estava lá reunido com o presidente Hinckley, papai estava sendo designado como primeiro selador do Templo de Recife pelo elder James E. Faust. E ele disse: lembro de você como se fosse hoje, quando eu visitei Recife e tal, e eles estavam juntos lá. E uma coisa interessante que o presidente Hinckley falou nessa hora, ele disse assim: vejam vocês, um missionário e uma família, como tudo começou aqui. E hoje nós temos mais de, acho que na época tinha 80 capelas e um templo dedicado no primeiro, no norte e nordeste do Brasil, que é agora o Templo do Recife. E aí ele disse: irmão Milton, muito obrigado por isso, muito obrigado pela sua fé, Elder Dunn, muito obrigado pelo seu trabalho, junto com o seu companheiro, porque vocês iniciaram toda a história entre esse povo. Um homem, uma família e um missionário. O Elder Norton estava ouvindo, pediu para ter acesso a isso, para participar dessa cerimônia tão especial. Ele não pôde viajar, teve um problema sério e não pôde. O Elder Dunn me ligou preso por 14 horas no aeroporto. Ele chegou aqui em cima da hora, por causa das nevascas, da onde ele teve que sair para vir para aqui, parece, eu não me lembro exato aonde foi, mas quase que ele não chegava. Então, eu preparei um pedaço da pedra do templo. Eu pedi a um irmão que era membro do Sumo Conselho, o irmão Frederico Cardoso, era um funcionário da igreja, ele tem uma certa idade, deve ter hoje uns 80 anos, e ele preparou uns pedaços do granito do templo. E eu não disse nada a ninguém. E aí eu mandei fazer 2 caixas muito bonitas de madeira, dentro tinha um veludo, e pegamos um pedaço da pedra do templo, que foi construído o templo, e colocamos dentro. Um para o Elder Norton e outro para o Elder Dunn. Ele não sabia disso. E aí eu disse: Elder Dunn, nós, como membros aqui, e eu, como parte da família que você ensinou, nós queríamos muito lhe dar o templo, mas o templo é do Senhor, não vai poder lhe dar. Mas a gente preparou um pedacinho dele para ficar com você. Aí eu peguei essa caixa e levei no púlpito. Quando ele abriu, no devocional isso, rapaz, ele chorou tanto. Ele tirou o pedaço da pedra, não parava de chorar. Ele disse: irmãos, eu não fiz nada de diferente. Eu fiz o que qualquer missionário teria feito. Eu não sou nada especial por isso.
Aí o Helder Costa levantou-se e aí disse isso, que eu nem sabia, que ele, depois da cerimônia lá, recebeu o Helder Dani, junto tiveram uma reunião lá, e a parte que ele ouviu foi a parte do agradecimento muito forte pelo trabalho de tudo que ele fez lá. Foi mais ou menos assim que aconteceu a parte da dedicação do templo lá. E, felizmente, papai ainda estava vivo na época para poder participar desse evento tão bom. Ele devia ter em torno de 83 anos. Né? E aí ele seguiu servindo como oficiante do templo e participou lá muito, muito tempo, até que quando ele ficou impossibilitado alguns meses de levantar da cama, porque ele não tinha equilíbrio. Mas até então ele serviu até o finalzinho com muita honra e muita dedicação ao Senhor. Nossa, que história incrível. Obrigado por terem compartilhado. Muito bom. Histórias lindas. Uhum. Foi bem interessante mesmo. Tem mais umas 5 horas para compartilhar mais.